A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, com essa responsabilidade de trazer para as nossas vidas uma pequena reflexão. E o que eu lembro em dizer para vocês já de imediato é que realmente a gente espera que vocês se encontrem muito bem, você e a sua família. Sentimos muito a falta de vocês, Agora há pouco nós estávamos reunidos com os pastores em uma pequena reunião e eu pude perceber o quanto isso é bom a gente estarmos juntos, Mas dentro de breve nós estaremos novamente congregando ali no templo para a honra e glória do Senhor, Mas o motivo dessa reflexão sempre tem sido a mesma, Nos encorajar para a responsabilidade de ainda assim nós estarmos andando junto como igreja, mesmo que seja pelas redes sociais, mas compartilhando as bênçãos do Senhor, nos encorajando diante das dificuldades que até porventura eu sei que surgirão ainda outras dificuldades, mas que nós enfrentaremos até melhor porque já estamos diante de uma grande dificuldade, Nessas mensagens que temos ouvido, tanto do pastor Odilon, quanto do pastor César, pastor Theo, nós vimos que quantas ferramentas maravilhosas nós recebemos para poder passar esses dias de uma forma diferenciada, Então a minha meditação tem sido nisso também, em cima do que os meus colegas pastores, têm ministrado aos nossos corações, e isso tem vindo do trono de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estava meditando nessa semana no livro de Efésios e me veio muito forte quando eu li essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, sobre o momento que a gente vive, mas principalmente sobre oportunidades, diante de tantas coisas que nós ouvimos falar e coisas que nós mesmos recebemos de outras pessoas, a gente observa um detalhe, que muitas vezes a gente é focado no que a gente recebe de fora. E às vezes deixa de receber aquilo que o Senhor quer realmente ministrar aos nossos corações. Na minha meditação, eu quero destacar apenas alguns versículos do capítulo 5, capítulo 15, 16 e 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante, esse texto para os nossos corações, e que isso realmente possa trazer um refrigério para você. Eu sei que você está bem, você e a sua família, mas nós precisamos da palavra, nós precisamos ser alimentados pela palavra, porque a palavra ela é alimento para as nossas vidas. Então me veio muito forte essa palavra oportunidade. E já diziam os antigos que uma oportunidade perdida, ela jamais volta. Tem até um outro ditado que diz também que um cavalo encilhado ele só passa uma vez. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Mas de repente você vai dizer, mas diante de tanta dificuldade, que nós temos visto tanta dificuldade nesse tempo, sim, mesmo diante disso, porque nós vamos perceber pela palavra de Deus que em todas as situações ruins, o povo ele sempre saía vitorioso, mas com uma condição, que ele se arrependesse, que se colocasse na presença do Senhor. E eu acredito que você está fazendo isso durante todos esses dias. Hoje eu estava me recordando, praticamente faz 22 dias, desde o último dia que houve a notícia que nós não poderíamos mais estar reunindo em grupo de pessoas. Hoje faz 22 dias que acontece isso, Mas tantas coisas eu sei que Deus tem gerado no nosso coração. Então a oportunidade é uma delas. Nós temos a oportunidade de quê? De rever os nossos conceitos, De rever a nossa vida como cristão, como marido, como pai de família. Tantas coisas a gente pode rever. Talvez seja um tempo que Deus preparou para nós, um tempo de avaliação, para nós fazermos uma avaliação de como nós andamos como pessoas, Então, sabe aquela história, por exemplo, que você às vezes diz assim, se eu pudesse voltar ao tempo.
Isso não é uma verdade, isso é uma coisa meio de cinema, né? A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode começar a viver daqui para frente, novos ares, viver coisas diferentes. Então, na vida real, você querer voltar a viver uma coisa do passado, isso não acontece, porque uma oportunidade perdida, ela volta, né? Então, por isso nós precisamos aproveitar o máximo das oportunidades, diz o texto. Eu acho interessante porque o apóstolo Paulo, ele diz remir o tempo. Esse remir o tempo, ele quer dizer aproveitar o tempo. Por mais que nós estamos diante de uma pandemia, mas algumas coisas nós podemos aproveitar. Então esse é o momento que eu vejo que, embora seja um momento difícil, é também um momento de oportunidades, onde cada um de nós precisa identificar na sua vida o que eu preciso melhorar, o que você precisa melhorar. Então este é o momento. E eu não estou aqui subestimando a pandemia, e não estou subestimando também em relação aos cuidados que a gente deve ter, procedimentos, né, como a gente tem sido ensinado a tomar alguns cuidados em relação a essa pandemia. Mas eu quero dar ênfase a essa palavra sobre oportunidades. Nós temos mais uma vez, né, e volto a dizer, a oportunidade de poder escolher agradar a Deus e fazer a sua vontade, como diz essa palavra. Moisés, lá no Salmo 90, é interessante porque ele começa a falar sobre a vida, né? E aí, em dado momento, ele vai dizer que a vida ela passa rapidamente, né? Tudo passa rapidamente e de repente nós voamos, né? E isso é uma verdade espiritual. Então, como que nós vamos andar? Né? Como que é esse andar? Como é esse proceder, já que a vida ela passa tão rapidamente? O próprio texto diz: andando e nos portando com prudência, como aquele que conhece a palavra de Deus, como aquele que confia no Senhor, com sabedoria também, porque é muito importante a sabedoria para esse tempo. Nós precisamos ser sábios. O texto diz que nós não podemos ser como nécios, né? Como pessoas que não têm o conhecimento. Aí nós temos que aproveitar melhor o nosso tempo. E aproveitando esses dias que nós falamos que são dias maus, e o próprio texto diz que nós vivemos em dias maus, mas aproveitar nesses dias maus as oportunidades para alinhar a nossa vida, né? E eu creio que muitos de nós já estão fazendo isso. Me chama muito a atenção porque num dos comentários de grupo de WhatsApp, um dos irmãos falou lá que realmente está havendo um alimento muito bom para as ovelhas, elas não estão sós, né? E isso que eu gostaria de deixar muito claro para vocês. Nós estamos à disposição de vocês, nós sentimos a falta, nós queremos que vocês nos procurem nos momentos difíceis de vocês, porque nós sabemos que não é só a pandemia, nós não estamos resumindo só isso, o problema do momento, nós continuamos a ter outras situações nas nossas vidas, mas nós estamos aqui, dizemos a você que nós estamos aqui pronto para o que der e vier, né? Então, muita coisa eu sei que Deus está mudando em nós, né? E quando eu vejo esse tempo que é breve, ele vai passar, porque eu sei que é um tempo breve e vai passar, que nós possamos nos reencontrar então no templo, né? Para adorar a Deus. Agora, diferente, como até o pastor Dila mesmo falou sobre Jó, Jó na sua experiência, ele disse no final da sua história ali: antes eu conhecia Deus só de ouvir, né? Agora eu conheço Deus de andar com Ele. Talvez, olha aí, uma grande oportunidade para nós também de rever esse conceito de que não apenas devemos conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer a Deus, conhecer um pouco a mais, né? Mas, no entanto, meus irmãos, eu gostaria de falar para vocês: mantenham-se firmes, fortes, constantes, não tenham medo, né? Isso é passageiro mesmo, como nós temos ministrado aqui, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu queria só encerrar então essa pequena reflexão fazendo aquela oração que o Senhor ensinou a Moisés
para dizer a Arão e seus filhos, ao povo de Israel, que está lá em Números capítulo 6, verso 22 até o 27. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém?